Vamos começar a nossa aulinha. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma aula do Alicerce na TV. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e pode se sentir à vontade. Galera, hoje a nossa aula vai ser sobre descoberta. Sexta-feira é dia da descoberta, né? E nossa turminha é G3. Então, vamos lá? Para quem não nos conhece, muito prazer. Meu nome é Lara, sou professora de leitura e escrita do Alicerce. Boa noite, pessoal. Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. Boa, vamos lá. Galera, nossa aula de hoje, seguindo aí a temática da nossa Sprint 14, é sobre cinema. E hoje, especificamente, nós vamos aprender sobre a cultura indie no cinema. Para isso, eu preciso que você, que está em casa, pegue o material necessário, você que está aqui também, pega o material necessário. Hoje nós vamos precisar de lápis, caderno e borracha, tá? Opa, quase que o dedo não vem. Então, pega esse material e que dá tempo. E vem que nossa aula está começando. Como vocês sabem, nossa primeira atividade do dia é o Mindfulness, que ele é fundamental para fazer com que a gente entre no clima da aprendizagem. Por quê, gente? Para que serve o Mindfulness? O Mindfulness é uma atividade que busca que a gente atinja a atenção plena, um estado de concentração em que a gente é capaz de absorver os estímulos que nos é apresentado, ou seja, um estado perfeito para a aprendizagem. Então, vamos lá. Para hoje, gente, a gente vai dar uma relaxada no corpo, tá? E a gente vai lembrar dos nossos sonhos. Então, olha aqui o que tem escrito. Vamos lançar esses nossos sonhos no universo. Relaxem, se posicionem de uma forma confortável, então bem apoiados, com a coluna em um apoio, com as costas apoiadas, aos pés no chão e as mãos você pode colocar em cima de uma mesa ou sobre as coxas, tudo bem? Importante, hein? É necessário ficarmos em silêncio absoluto, porque a gente precisa se concentrar para essa atividade. Então, escutem os meus comandos, vejam bem aí essa bolinha que está na imagem, tá? E sigam o que a gente vai falar. Então, vamos rodar o vídeo. Eu peço, pessoal, que vocês fechem os olhos. Imaginem um campo aberto, com um clima agradável.
subindo, acompanhando o caminhar da brisa. E sendo lançado lançaram para o universo coisas boas, pensamentos positivos. Ele deve... Ótimo, porque o universo devolve aquilo que você lança. Então, vamos realizar nossos sonhos. Continuando aqui, vocês se lembram do último conteúdo dado nesta matéria? Nossa última aula de descoberta foi o professor Juan quem deu, e ele introduziu o assunto de cinema. Nós vimos quais filmes mais ganharam estatuetas do Oscar e quais foram campeões de bilheteria. Uma das coisas que nós vimos, né? E hoje, pessoal, nós vamos fazer o quê? Nós vamos conhecer a cultura indie no cinema, beleza? Então, vamos lá? Mas, gente, agora mais concentrados, mais positivos, mais relaxados, vamos encerrando esse momento mindfulness para dar continuidade à nossa aula com atividades de habilidades para a vida. Olha só, galera, habilidades para a vida. Voluntários para ser o Garu e a Ali. Quem levanta a mãozinha? Quem quer ler os balõezinhos? Se ninguém quiser. Posso ser o Garu? Pode. Arthur, é você? Exatamente. Muito bem, gostei. Então pode sim, você pode ser o Garu. Quem pode fazer o papel da Ali, gente? Bom, então, Caio, você pode fazer a fala da Ali? Pode ser, Caio? Show! Pois pode começar, Arthur. Ali, muito pensativa. Está tudo bem? Mais ou menos, Garu. Me sinto intrigada. Fui pedir ajuda numa questão de matemática e ela foi super impaciente comigo. Só que esse é o problema. A Cleo está quase todo o tempo irritada. Eu nunca sei qual é o melhor momento para conversar com ela. Boa. Vocês lembram das características da Cleo, galera? A Cleo é nosso falcão, né? Pássaro de matemática, e ela é extremamente inteligente e extremamente impaciente. São as características dela, né? Então, é sempre um pouco difícil conversar com ela, porque ela não tem muita paciência. É isso, todo mundo tem defeitos. Pode passar. Vai, Arthur.
Entendo porque dizem. Os olhos, os olhos Não, aqui, atendem. ó. Entendo. Bem, Ali. Esse primeiro balãozinho, ó. Ah, tá. Entendo bem, Ali. Você precisa. Você precisa ler melhor. A Ler melhor. A Isso. expressão tá muito pequena. Aí foi. Bom, A expressão facial. a expressão facial da pessoa Uhum. para identificar o sentimento do que estão tendo no momento. Boa. Então, olha a dica importante que o garoto deu, né? A Ali precisa ler melhor a expressão facial da Cleo para identificar o sentimento que ela está ali tendo no momento. Muito bem, pode continuar, Arthur. Como se fala essa palavra? Interpretar Interpretar os olhos interpretar os olhos atento a testa, a testa, a boca, de uma outra pessoa, uma última forma de entender o que se passa com ela. Com ela, chamou-se comunicação não verbal. Boa, Arthur. Então, olha só aqui a dica importantíssima que o garoto dá, né? Bom, a Ali precisa interpretar melhor a expressão facial da Cleo para poder identificar que emoção que a Cleo está sentindo naquele momento. E aí, como que ela faz isso? Como é que ela lê a expressão facial? Interpretando o que dizem os olhos, a testa, a boca, né? Essa é uma ótima forma de entender o que se passa com ela. E o nome disso, dessa leitura que se faz do rosto, das expressões, é comunicação não verbal, né? Na verdade, a forma que se tem de expressar o sentimento através do rosto é a comunicação não verbal. Na verdade, é através de outras coisas que não sejam a fala, né? Então, pode continuar, Caio. Poxa, garoto, que dica boa. Vamos jogar um jogo de reações para tentarmos identificar os sentimentos por meio de feições? Talvez assim eu entenda melhor a Cleo. Boa. Então, vou fazer o seguinte. Juan, se você puder me colocar como co-host e para eu poder compartilhar só esse jogo, aí depois você volta. Já tá como co-host já. Ah, já? Beleza. Aí depois você volta a compartilhar, porque vai ter vídeo depois.
É um joguinho em que vocês vão tentar identificar qual que é a expressão que o olhar está transmitindo, tudo bem? Então, ó, não é um joguinho fácil, mas a gente tem várias expressões, então dá para a gente testar bastante. Só bora, então. Vocês entenderam como que é a lógica do jogo? A gente vai mostrar expressões faciais e aí vocês vão identificar qual é o sentimento que está sendo sentido ali, né? Então vamos começar pelo Caio. Caio, olha a cara aí dessa mulher. Você acha que ela tá com medo, com aversão, com tristeza ou O surpresa? que que é aversão? O que que é E aí? aversão? Aversão? Clica aí, Juan. Não, o que que é? O que que é? Ah, o que que é aversão? Ok. Isso. Aversão é como se fosse assim um nojo, mas é um pouco mais forte do que nojo. Deixa eu olhar aqui exatamente o que que é aversão. Ó, sentimento de repugnância em relação à pessoa ou coisa, uma repulsa, uma antipatia, tá? Sim, entendi. Eu acho que seria medo ou surpresa. Eu acho que é mais surpresa. Aí decide aí, vai. Surpresa, surpresa, surpresa. Tem certeza? Dou-lhe uma. Absoluto. É medo, Caio. Nó. É medo. Próximo, vai. Vamos ver se vocês sabem ler aí as expressões das pessoas. Joana, essa expressão aí é alegria, medo, aversão, desprezo. Nossa, isso foi simples. Aí você Muito pega mais fácil. fácil pra mim. Alegria. Alegria. Boa, acertou. Vai. Porque eu tô seguindo a ordem aqui de vocês, que aparece para mim. Então, Camila, o que você acha? Que essa pessoa tá com alegria, com medo, com aversão ou sarcasmo? Olha, sarcasmo foi enquadrado aqui como um sentimento. Pode crer. Uma pergunta, o que que é aversão? Aversão é aquela repulsa, né? Aquele nojinho que você tem, aquela antipatia natural por algo ou alguém. Então, acho que é alegria, né? A alegria, boa. Pode descer. Henrique, olha aí para essa cara. O que que a pessoa está sentindo? Espanto, medo, pavor, surpresa? Qual dos dois Henriques, professor? Henrique, pode ser o Henrique Queiroz, na sequência o Henrique Peixoto. Ok. Eu acho que surpresa. Surpresa, perfeito. Descendo. Henrique Peixoto agora. Olha aí, Henrique Peixoto. Medo, aversão, tristeza ou raiva? Essa aversão? Aversão, perfeito. É como se fosse um nojo, né? Só que é mais forte do que o nojo. Quer dizer, eu não sei, depende. Deixa eu ver aqui. Cauã, olha aí essa imagem. Você acha que essa mulher está com medo, com aversão, com tristeza ou com raiva? Aversão, perfeito. Ó. Vê aí que já é assim um nojinho? Muito bem, aversão. Nicolas, olha para esse rapaz aí. Você acha que ele está com desprezo, aversão, alegria ou raiva? Eu diria, Hum, sinceridade, ele está rindo para não chorar. tá, mas aí é desprezo, aversão, alegria ou raiva? Desprezo. Pém, é alegria. Ele está demonstrando alegria na feição. Olha a Não testa. parece. Não parece, porque o rosto está de forçado. Acho que não. Na verdade, ele está alegre mesmo. Mili, olha para essa cara aí. Você acha que é tristeza, medo, raiva ou aversão? Ô, professor. Tristeza. Tristeza. Boa. Professor, Descendo. Oi. o que que é aversão? Aversão. Ó, boa, Sávio. Você é o próximo.
Então, nessa imagem do rapaz tem aversão, vou explicar. Olha para a cara dele aí, ó. Você acha que é tristeza, medo, raiva ou aversão? Aversão é tipo um nojo, é tipo uma repulsa, uma antipatia por algo. Entendi. E Então, essa isso aí é cara dele aversão. de quê? Aversão? Acho Não, que é medo. medo? É medo. Uhum. Sinceramente, não parece. Parece que ele tá meio que surtado. Mas é medo. A Virada sensação de que ele olho. tá. Essa eu Ó, quer sei. ver? Pois vai, Joana, qual que é essa? É estressado. Desprezo. Desprezo. Perfeito. Parece aqueles emojizinhos, né? Vermelho, que a pessoa fica Ah, com os olhos assim. Como quem dissesse, ai, que saco. Boa, vai lá. Arthur! Olha aí, ó. Esse é mais meme ainda. Que sentimento é esse, Arthur? Raiva, desprezo, aversão ou indiferença? Olha, Samuel ele colocou no chat a carinha. Arthur? essa cara, professora. Aham. Essa cara aí, Arthur, é de quê? Raiva, desprezo, aversão ou indiferença? Eu acho que eu sei. Desprezo. Desprezo, perfeito. Desprezo mesmo. Pode passar. Rosana, bem-vinda! Boa noite. Eu ri dessa cara. Bom, então, deixa eu ver aqui. Cauã, raiva, aversão, desprezo ou indiferença? Indiferença? Não. Esse aí tá com raiva. Olha o jeito da testa dele franzida, ó. Isso aí é raiva. É quase ódio. Vou passar, Juan. Ô, professora. Oi. Nada não, deixa quieto. Esqueci o que eu ia falar. Henrique Peixoto. Olha só, Henrique Peixoto. Chocado. Essa cara aí é espanto, surpresa, medo ou interesse? Interesse. Espanto. Espanto, será? Parece surpresa, né? Ou chocado mesmo. Pode ser espanto ou surpresa. Boa. Vai, desce. Mili, olha para essa cara, Mili. Esse ser humano aí tá com desprezo, aversão, alegria ou raiva? Alegria? Alegria, total. Vai, descendo, descendo, descendo. Rosana, você tá conseguindo falar agora já? Acho que ainda não, né? Mas olha essa cara aí, galera. Desprezo, aversão, alegria ou indiferença? Henrique Queiroz. Henrique Queiroz? Oi, eu tô pensando aqui, peraí. Ah, Eu acho, posso estar errado, que é desprezo. uhum. Aí tá para um desprezo, né? Mas também tá para uma indiferença. Mas eu acredito mais que seria desprezo. Boa. Vou passar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Camila, olha para essa cara aí, Camila. Isso é aversão, nervosismo, raiva ou desprezo? Olha, eu não sei, eu tô em dúvida de todas, assim, mas eu acho que é. Calma. Nossa, tipo assim, raiva com nervosismo parece a mesma coisa. Não, pô. Nervosismo é você tá nervoso, ansioso, você tá preocupado com algo. Raiva, você tá chateado. É. Então, acho que. Calma. Nervosismo? Raiva. Raiva?
Raiva. Exatamente, tá com raiva. Parece, tipo assim, raiva. Mas olha o que a testa, ó. A testa dele tava bem assim, ó. Raiva. Sávio, e essa moça aí? Tá com raiva, tá triste, tá com aversão, tá com desprezo? Raiva. Raiva. Boa. Pode Ela passar. Sofia, você tá conseguindo falar? Ou ouvir? Oiê, Rosana, vi que você colocou aí mensagem no chat. Sofia? Não? Deixa eu ver, então. Deixa eu ver. Caio, Senhora? qual que seria essa cara aí? Deixa eu ver. Alegria, Seria uma- aversão, medo ou desprezo? Desprezo? Desprezo. Boa. Pode passar. Para finalizar, Juan. Que emoção é essa, Juan? Medo, tristeza, tédio, preocupação? Eu diria tristeza. Hã? Eu diria tristeza. 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 O elemento aí tá triste. Gente, a última deixa eu... Oi? Parece muito que ele tá no TED. Parece tédio essa? O que você acha, Arthur? Vamos olhar. Nem tem tédio aí embaixo, ó. Medo, aversão, tristeza ou espanto? Não há outro tá no TED. Esse daí. Entendi. E essa de agora? Espanto. Espanto. Muito bem. Boa. Então, finalizamos aí essa parte sobre identificar as expressões. Acho que vocês são muito bons em expressar emoções. Aliás, em identificar as emoções que são expressadas pelos rostos das pessoas. Mas vamos lá, galera. Então, beba aí uma água, vá ao banheiro, que já já a gente está de volta. Gente, vocês estão preparados para a gente... Olá! Vocês estão preparados para a gente continuar a nossa aula de descoberta de hoje? Sim ou não? Sim. Boa! Não, Muito né? bem, Mas a gente vai arrastado. tem que ir, né? Pois se preparem, gente. Você que está em casa aí também se prepara que a gente está voltando e a gente vai ver coisa legal agora. Vai passar, Juan. Oba! Sim, cultura indie no cinema. Henrique Queiroz, eu quero que você leia esse slide para a gente poder entender a origem do que é isso, né? O que é isso? O que é claro. cultura indie? Então, pode começar. Cultura indie no cinema. Indie movie é o nome que damos aos cinemas independentes, sem produção e patrocínio de grandes estúdios e da indústria cinematográfica. Pelo fato de serem independentes, tais produções possuem total liberdade de criação e execução. O resultado disso são filmes autênticos, muitas vezes de conteúdo alternativo e revolucionário, podendo ter características existencialistas ou psicodélicas, e que não têm a obrigação de agradar as grandes massas ou de gerar retorno financeiro a financiadores. Por outro lado, a falta de financiamento resulta geralmente, em orçamentos baixos para pagar o figurino, as viagens, os cachês, as edições, dentre outras. Perfeito, Henrique Queiroz. Gente, então, ó, esse é o primeiro tipo, né, de filme que a gente vai ver. A partir daí a gente vai ver sobre os gêneros, ação, né? Aqui não é bem um gênero, é mais a forma como esse filme é produzido. O filme indie, né, a cultura indie ou filme independente é aquele que não tem as grandes produções cinematográficas. Então, ele não vai ter efeitos especiais mirabolantes, não vai ser, não vai ter o objetivo de agradar o público. E é muito legal isso. É muito legal. Sabe por quê?
Porque os grandes estúdios, quando vão produzir os filmes, eles são muito limitados a quê? A ideia que o patrocinador tem. Então, se ele quiser trazer uma abordagem social para o filme que contrarie um patrocinador, aquele filme simplesmente não vai passar aquilo, certo? Já o filme independente, pelo fato de não ser patrocinado por grandes empresas, ele tem total liberdade de falar sobre o que ele quiser. Então, geralmente, nós temos filmes independentes que olham o Brasil, olham o país onde eles foram produzidos, sobre um outro olhar que a grande mídia não veicula. Então, são filmes que fazem críticas sociais pesadíssimas, são filmes que falam sobre temas polêmicos que não têm o objetivo de agradar, são filmes que são simples, né? Então, são filmes excelentes. Tem produções independentes com conteúdos riquíssimos, mas são sempre muito polêmicos, no sentido de que, como não tem o objetivo de agradar grandes massas, realmente não agradam, certo? Boa parte das pessoas que assistem filmes independentes fala, ai, não gosto daquele filme. Boa parte das pessoas que assistem já acham eles espetaculares, né? Então, eles causam essa sensação no leitor. Será que eu gostei? No espectador. Será que eu gostei? Será que eu não gostei? Nossa, é tanto tema relevante, é tanta coisa que foge da caixinha, não estou acostumada a ver isso. E é exatamente o que o filme independente faz. Pode falar, Joana. Caraca, ela me tocou a mão levantada. Eu juro que a mão levantada não foi proposital, mas tem um filme que ele é um piso, assim, né, na sociedade, que eu gosto. Meu filme preferido. Ele é puro lacre, lacres que ninguém pediu, assim, mas lacres necessários. Lacres, por assim dizer, né, críticas sociais. Depois, se quiser, eu passo o nome dele para você. Qual que é o nome do filme? É da minha não colocou cantora preferida. K12. Tem no YouTube de graça. Ela simplesmente disponibilizou para todo mundo. Ela. E tem legenda e tal. Ele não é dublado. Bacana, Joana, boa. Gente, vocês sabem o que são, o que significa que esses filmes podem ter características existencialistas ou psicodélicas? Uhum. Tem vários filmes que abordam isso, como de Sim. preconceito. Aham. As características existencialistas são mais aqueles filmes que se voltam para a essência, né, dos seres humanos, a forma como eles vão lidar com sua própria liberdade, vão se construir. Então, são filmes, e psicodélicos são aqueles filmes em que as pessoas estão... aqueles filmes voltados para alucinação, né, para esse tipo de pegada. Então, são filmes que fogem das grandes bilheterias, assim, porque fogem daquele ai, vou agradar aqui todo mundo, né? São geralmente filmes bem polêmicos. Pode passar, Juan. Culturalmente falando, galera, esses filmes são muito importantes. Por quê? Porque enquanto um filme que não é independente, um filme que é produzido por grandes indústrias cinematográficas, focam o dinheiro, a produção independente foca na arte e nas questões sociais. Então, eles são culturalmente muito ricos. Eles têm por objetivo maior engrandecer a arte, tocar, né, na sétima arte, tocar em questões super importantes, e eles geralmente aparecem assim, não recebem Oscars, recebem vários tipos de premiações, mas não são filmes difundidos. Então, às vezes você fica, nossa, que filme é esse? Mal sabe você que tem 5 Oscars, por exemplo, aquele filme. É comum você ver essas produções independentes assim. Então, Caio, você pode ler para a gente esse slide? Claro. Eita. Calma aí, que está carregando aqui para mim. Aqui. Cultura indie no cinema. Nas décadas de 1950 e 1960, os estúdios cinematográficos começaram a investir pensadamente nas produções de filmes. Nesse período, as criações comerciais começaram a emergir e foram feitos os primeiros blockbusters, produções com efeitos especiais extraordinários.
CGI sendo grandiosa. Sabe um filme assim? Ah, Eu acho que é dos anos 70, se eu não me engano. Que na época, isso daí era. Ó, Exterminador do Futuro, o primeiro. É tudo em stop motion. Mas na época aquilo sim. era. Aham. Mas veja É, só, a cultura indie é o oposto disso. Enquanto os blockbusters são produções com efeitos especiais extraordinários, com muito dinheiro envolvido, cheio de ações grandiosas, são filmes épicos, geralmente, a cultura indie ela é o contrário, certo? Ela gera, às vezes você encontra filmes indies bem monótonos, assim, que você fica, ai meu Deus, haja paciência. Às vezes, nem sempre, mas às vezes é assim, porque não tem dinheiro, gente, para fazer efeito especial espetaculoso. Então, mas continua, Caio. Nesse período, o conteúdo dos filmes começaram a ser muito filtrados pelos financiadores que visavam um retorno financeiro. Foi nesse contexto que iniciou-se o movimento pelos filmes independentes, que focassem na arte em si, não no dinheiro. John Cassavetes Cassavetes. era um ator famoso que quis participar de um filme que falasse sobre o dia a dia das pessoas. O problema foi que a temática era totalmente desinteressante para as grandes. Calma aí, que apareceu uma mensagem ali do chat. Para as grandes empresas. Ele não conseguiu o apoio. Então John resolveu partir para uma produção independente, com recursos próprios. E assim foi lançado o filme Sombras, em 59, que foi um grande sucesso na crítica internacional. Boa, Caio. Ó, galera, aqui tem uma imagem do John Cassavetes, que ele foi considerado o pai do cinema independente norte-americano. Olha que interessante, ele era ator, né? Ele era ator e ele quis escrever um filme sobre o dia a dia das pessoas. E naquela época, naquela década de 50, né, começo da década de 60, as grandes produções queriam fazer filmes épicos, filmes de grandes personagens, não interessava muito a vida cotidiana das pessoas. Então ninguém comprou a ideia dele. E aí ele passou, ele queria ser esse personagem, atuar nesse tipo de filme. Como ele não viu a abertura, ele mesmo foi atrás de fazer um filme independente. E aí ele fez vários, ele não fez só isso, né? Ele não fez só Sombras. Sombras foi o primeiro, assim, de maior projeção, que recebeu várias críticas positivas, prêmios internacionais, né? Mas depois ele fez vários. E aí, como que ele fazia? Às vezes ele gravava dentro de casa. Então, veja só como são recursos menores, né? Acho que se fosse hoje, ele faria uma vaquinha virtual para produzir esse filme. Você tem uma ideia. Então, na época, como não tinha vaquinha virtual, ele ia em programas, ele fazia, né? Pedia mesmo para a galera patrocinar aquela empreitada dele, aquele filme. Tudo bem? Então, por isso que ele é considerado o pai do cinema independente no contexto norte-americano. E aí, olha só que interessante, o filme Sombras, ele estourou no exterior, porque a temática dele era importante, falava sobre a vida cotidiana das pessoas, e porque era um filme realmente bom, embora não tivesse sido feito pelos grandes produtores. Mas o filme não estourou dentro do próprio Estados Unidos, que foi onde ele foi produzido. Por quê, professora? Porque as grandes empresas cinematográficas não permitiram que o filme fosse alavancado dentro do contexto nacional. Então, apesar de Sombras ter sido um filme muito bem explorado no exterior e muito bem premiado no exterior, dentro do próprio Estados Unidos ele não fez muito sucesso, né? Não ficou na boca do público. Então, pode passar. Muito bom, Caio. Obrigada. Na real, que eu não gosto muito desses filmes indies, sabe? Não curte muito? Então, Muito, é o que eu muito. disse. Eles não... Geralmente, esses filmes não caem na boca do público, porque eles não têm a obrigação de serem agradáveis para você, entende? Eles têm a obrigação de trazer algo relevante. Sim. Queira você goste, queira você não goste. Então, eles têm essa proposta diferente. E é super importante isso, gente. A gente vive numa sociedade em que a gente quer muito ouvir o que a gente mesmo pensa. E que tipo de crescimento você tem ouvindo sempre aquilo que você mesmo reproduz?
é interessante ter essa troca, nem que seja para falar mal, assim, não gostei daquele filme porque tem nada a ver, não sei o quê, entende? Mas há filmes independentes que trazem questões bafos, né, babados. E aqui a gente vai ver exemplos desses filmes. Então, deixa eu ver aqui. Camila, você pode ler para a gente esse slide? Eu? Faço tudo, né? Ok. Fora dos Estados Unidos da América, os movimentos dos cinemas independentes se destacaram na França e na Itália, a partir da década de 40, após a Segunda Guerra Mundial. São exemplos de filmes estrangeiros independentes. A Felicidade Não Se Compra, 1946, Uma Mulher sobre Influência, 1959, Os Incompreendidos, 1961, e O Santo Relutante, 1962. O Brasil também é um grande produtor de filmes independentes que sempre tentam mostrar o Brasil sob um ângulo diferente do que querem mostrar as grandes mídias de comunicação. Alguns exemplos de filmes brasileiros independentes: A Febre, de Maia Darim, Temporada, de André Novaes, Branco Sai, Preto Fica, de Adirley Queiroz, Los Silêncios, de Beatriz Seigner, além dos filmes e documentários listados ao lado. Olha aí, gente, aqui ao lado a gente tem a foto de 3 filmes independentes brasileiros importantíssimos, que tocam em questões sociais muito relevantes. Bacurau, que foi super premiado, um filme novo de 2019, que recebeu prêmios internacionais diversos. Tungstênio, de 2018, também um filme muito importante, com uma relevância social gigantesca. E esse Bacurau aí, professora? E Ex-Pagé, de 2018, que também traz questões relevantíssimas. Isso. Algum de vocês já ouviram falar sobre esses filmes? Tantos que a Camila Eu conheço o leu. Bacurau. Conhece, Kai? Você já assistiu? Não, mas Conheço o nenhum. Bacurau, eu tenho um canal no YouTube que eu sigo, que fala basicamente de filmes. E ele teve um vídeo que eles fizeram que era tipo Tops Filmes da Netflix. Aí Bacurau tava lá. Sim, Bacurau é um filme muito importante e é aquela coisa, né? Aquela pegada, é chocante. E ele transita em gêneros. Você não sabe muito bem qual que é o gênero que ele tem, porque é um drama misturado com faroeste, misturado com suspense, sabe? Misturado com aventura. É algo assim bem decifrável, porque ele não tem a obrigação de se encaixar na caixinha, né, de estar dentro de um padrão. Não. Então, são geralmente visões esquecidas, de relevância social importantíssima. Recomendo muito que vocês vejam esses filmes, tá, pessoal? Porque são fora da caixinha. Beleza, galera, pode passar. Gente, olha só. Tem um filme que é uma produção independente chamado A Invenção de Hugo Cabret. Beleza? E a invenção de Hugo Cabret, galera, transita ali nos gêneros aventura, mistério, drama, e foi dirigido por Martin Scorsese. Lançado em 2011, foi vencedor de 5 estatuetas do Oscar nas categorias melhores efeitos visuais, melhor fotografia, melhor direção de arte, melhor mixagem de som e melhor edição de som. Além disso, venceu o Golden Globe Awards de melhor diretor. Para vocês verem, né? Além da Joana, né? Quem é que já ouviu falar desse filme, A Invenção de Hugo Cabret? Pode levantar a mãozinha no chat. Ou levantar a mãozinha aqui no Zoom. Ninguém? Olha aí, galera, tá vendo? Geralmente é assim mesmo. Os filmes de produção independente, eles são pouco divulgados e pouco conhecidos. Embora esse filme seja super premiado, 5 estatuetas no Oscar. Não é para pouca coisa, certo? Então,
Aqui um pouco sobre a história do filme. Ele se passa na década de 30 e conta a história de um menino de 12 anos de idade que mora nas engrenagens de um grande relógio na estação ferroviária de Paris. E aí tem mais coisas. Joana, você quer compartilhar um pouco da história do filme? Já que você assistiu? Pode ser. Eu acho que, assim, o mais chocante pra mim foi o plot do Georges Méliès ser, no fim das contas, parente da amiguinha do protagonista. Eu também ficava... Quando eu era mais nova, eu assisti esse filme já umas 3 vezes. Eu assisti a primeira vez, eu era bem pequena. Eu fiquei fascinada pela boneca de auto-memória. Fascinada. Autômato já... Gente do céu. Pra mim, aquilo era mágico. Eu queria um boneco de auto-memória pra mim. A máquina que ele tenta O de construir? escrever, o escrivão. Ah, entendi. Sim. Sim, é um pouco sobre isso, né? O menino, ele morava com o pai, e aí o pai, ele tinha achado no museu uma máquina que estava quebrada, que era meio humanoide, assim, era como se fosse um robozinho. Como é que é o nome? Eu queria muito poder mostrar o desenho que eu fiz do filme do Georges Méliès, que eu fiz uma atividade de artes no 5º ano, e eu era fascinada por Band, aí eu fiz no estilo. Nossa, eu adorei. É um dos desenhos que eu mais gosto, e ao mesmo tempo... Entende? Eu era fascinada, tipo assim, eu gostava bem mais. Inclusive, eu acho que você gostaria Andy and desse the Ink desenho que eu Machine? fiz. Ah, bacana. Tu tem esse desenho aí, ou não? Não, eu não estou com meu caderno de artes do 5º ano, infelizmente. Eu estou na casa Uma da minha avó, pena. eu tenho meus cadernos do ano passado e os Nossa, por livros e favor. caderno desse ano. Entendi. Mas se eu achar alguma foto, assim, eu posso perguntar para minha mãe se ela tem. Posso fazer isso agora? Pode, claro. Então, gente, ó, enquanto a Joana vai aí atrás do desenho, eu conto um pouco sobre a história do filme. Esse menino, o Cabri, morava com o pai, e o pai tinha encontrado esse robozinho dentro de um museu. E aí o robô estava quebrado, e ele e o pai dele tentavam reconstruir, ajeitar esse robô para entender que mensagem que ele ia transmitir, porque o robô escrevia. E aí acontece que o pai dele falece, morre, e ele fica obcecado por conseguir desvendar o mistério desse robô, porque ele acha que o robô está guardando a mensagem do pai dele. Só que é o plot, né? Não era, na verdade. Ele consegue, mas não era, a mensagem não era acerca do pai dele, era sobre um cara que ele foi uma grande personalidade do cinema. E aí eles trazem até um pouco sobre, ele é da época dos irmãos Lumière, que são os irmãos que até o professor Juan trouxe na aula passada, né, que inventaram a máquina, uma máquina parecida com a máquina de filmagem que predominou sobre uma boa parte, né, aquelas máquinas que faziam a transmissão das películas de filme e tal. E aí a mensagem que ele trazia era sobre essa personalidade do cinema. Nossa, eu pensei que era diferente do que eu vi a Joana falando. Quando a senhora botou esse vídeo, eu me lembrei que eu já vi esse filme há muitos anos atrás. Já? Olha só, Já. então temos mais um. Henrique. Mas eu não me lembro de nada, mas eu realmente já assisti. Acho que eu já... Já, sabe? Parece familiar. Uhum. Mas olha só, galera, como que a Joana assistiu na escola, né? Você, Sávio e Henrique, vocês lembram de que vocês assistiram? Da primeira vez eu Qual foi a assisti pergunta? em casa. Primeira vez que você assistiu em casa, foi, Joana? Depois eu vi na escola. Depois de 2, 3 anos eu vi ele na escola de novo. Uhum, entendi. E você, Henrique, você viu aonde esse filme? Em Eu vi casa? em casa. Boa. E Arthur? Arthur não. Sávio? Em casa. Boa. Então, ó, galera, numa turma temos 13 integrantes aqui na sala, 3 pessoas assistiram esse filme. Vai só apertar. Quem assistiu o último filme do Homem-Aranha, que aparece os 3? Levanta a mãozinha aí no chat. Eu assisti em casa.
Um recurso. Ó. Caio levantou, Sávio, Arthur. Quem mais? Só os 3? Eu já assisti todos, Fãs a da, sequência os toda. fãs Eu da tenho. Marvel, será que eles me espancam se eu disser que eu nunca assisti nenhum filme do Homem-Aranha? Acredito que não, Não. Joana. Mas, ó, é pra gente ver esse exercício, vai. é pra gente ver a diferença entre um filme de produção independente ou um filme, né, indie, e um filme de grandes produções cinematográficas. Como a gente tinha visto na aula passada, E nem o o último trailer do filme do Sonic. Homem-Aranha entrou no 6º filme de maior bilheteria, né? Então, pra você ter uma ideia, galera, de como que é avassaladora o cinema, essa produção cinematográfica, ao passo que não dá muito espaço para esses filmes menores, né? Assim, de Até produções a mais Paramount, modestas. né, professora? Aham, sim. Com Então, aquele galera... trailer lá do Sonic. Então, galera, Caio tá com a mão levantada, né? Pode falar. Não tá saindo o som. Não te ouvi, Caio. Não sai o som. Não tô ouvindo. Vocês estão ouvindo? O quê? O que o Caio tá falando? Não, né? Não tá saindo som. Falando Acho que alguma tá coisa? funcionando seu microfone, cara. O Caio Professor, tá tá me ouvindo? com... Tá me ouvindo? Agora. Tô. Agora tá ouvindo. Um filme indie que eu gosto muito é Menino do Pijama Listrado. Eu não sei se é um filme indie, mas eu gosto muito desse filme. É muito relevante, né? Eu também gosto muito desse filme, Caio. Também não sei se ele é de uma produção Eu independente ou se ele choro é... toda vez que eu vejo esse filme. Choro, mas eu gosto. Show. Pois, galera, fica aí a indicação desse filme, dos outros também que a gente mostrou no bloco 1, tá? Para vocês verem, porque é outro tipo de visão sobre cinema. E é muito engrandecedor, beleza? Gente, o que é que nós fizemos hoje? Vamos lá, sabe? Você pode ler para a gente essa tabela? O que está escrito no quadro? Posso? Aprendemos sobre a cultura indie no cinema e fizemos o nosso checkpoint. Boa! E aí, a meninazinha está perguntando, ficou faltando um A ali, mas já está corrigido. Se o Juan quiser dar um F5, vai dar bom. Quais foram as anotações que vocês fizeram da aula de hoje? O que é que vocês mais gostaram, galera, de aprender sobre cinema independente? O que é que vocês mais curtiram? Quem quer falar? Caio, o que é que você mais curtiu? O que é que mais te chamou a atenção no cinema independente? Caio? Cinema indie, a Rosana colocou, sim. Cinema indie, cinema independente. A cultura indie é como se fosse o cinema independente, né? Mas, vamos lá, Henrique Queiroz, a Joana colocou aqui no chat, ó, as críticas sociais e o fato de que não são feitos para agradar o público. Sim, verdade. Esse é o maior foco, não ser esse, e sim a arte apenas, exato. O foco do cinema independente é a arte, não o dinheiro, né? Isso fala por si só muito sobre como que são esses filmes. Mas eles também são carregados de críticas sociais, de questões polêmicas, de uma visão de Brasil e de outros países que as pessoas não costumam ver nas grandes mídias. Muito bem. Quem mais quer falar alguma coisa? Henrique Queiroz, Camila, Ana Sofia, Samile. Vocês querem comentar sobre algo que vocês acharam interessante? Não? Beleza, então. Pode passar, Juan. Não, já falaram tudo que eu ia falar. Show, sabe? Então, gente, vocês ficaram com alguma dúvida acerca do tema da aula de hoje? Não. Não. Show. Se você de casa ficou com alguma dúvida, manda essa pergunta para a gente nas nossas redes sociais, qualquer uma delas, tá, galera? Pode ser em qualquer formato, pode ser vídeo, foto, desenho, pergunta aleatória, qualquer forma, né? Em qualquer rede social. Só não esqueçam de marcar @AlicenciaEdu, ok?
Então, gente, a gente vai terminando a nossa aula de hoje. Vamos descansar, vamos relaxar o nosso corpo. E a gente se vê na próxima aula, que vai ser segunda-feira, né? Isso, segunda-feira. Beleza? Então, um beijo. Beijo para você que está em casa. Vamos descansar. Tchau, galera. Tchau. Tchau. Tchau.